Oi, gente, aqui é o Alê E eu sou o Matheus. e nós somos os Irmãos do Pop. Eu acho essa introdução horrorosa, eu acho muito brega. Eu vou pensar uma coisa pra mudar pra semana que vem, não dá. Combinado, então. Nossa, Vamos acho mudar. muito brega. Vamos ver se você é capaz. Porque talvez a semana que vem venha a mesma introdução. Gente, conhecendo o Alexandre do jeito que eu conheço, talvez a semana que vem não tenha essa introdução nova. Na semana que vem eu tô mesmo aqui, palhaça. Oi, gente, aqui é o Alê. Aleca. Gente, o tema de hoje é criança viada. E por que o tema é esse? Porque a gente sabe falar com propriedade sobre esse tema, entendeu? Porque imagina eu e o Matheus. A nossa cidade, a gente era dois Frankenstein, querida. Porque a gente era de uma cidade pequena e a gente era de uma família evangélica ao extremo, onde ouvir música mundana era extremamente proibido. Então você imagina esse podcast que você tá ouvindo agora, Irmãos do Pop. Imagina como foi pra gente ter essa liberdade pra ouvir pop do jeito que a gente ouve hoje, falar e gostar de diva pop. Essa história começa bem lá atrás. A gente vai contar tudo pra vocês hoje, né, Matheus? Sim, mas começa contando então aí pra gente como é que foi assim pra você ser uma criança viada, como é que era pra você na família, na escola principalmente. Beleza. As expectativas pra eu nascer eram muito altas, porque, tipo assim, o meu pai, o nosso pai, no caso, meu pai, né, aqueles. O nosso pai, ele é muito. Ah, Ah, que vagabunda! Ridícula! O nosso pai, ele é todo aquela. Tem aquela coisa de ser o cara machão, ele era o melhor do futebol na cidade, era o cara mais mulherengo, já tinha pegado todo mundo. Então, tipo assim, tinha aquela expectativa do filho ser o homão da cidade, né? Então, tipo assim, todo mundo tava esperando muito por mim, de uma certa forma. Só que aí vem eu, tipo assim, lá em casa, tipo, eu nasci, eu tinha um quarto com carrinhos, brinquedos, tudo que todo menino sonharia em ter, assim, sabe? Já verdade. me colocavam roupa de futebol, me levavam. Nossa, tem vídeo, meu 100% bebezinho, Fluminense. totalmente Fluminense, que é o time que a nossa família era sedenta, maluca pelo Fluminense. Tipo, eu chegava até a ser meio doentinho, ficava assustado. Eu tenho pavor de Fluminense até hoje, entendeu? E aí, tipo, eu lembro exatamente, tipo, de um videozinho que lá minha mãe tinha câmera, eu filmava muita gente. Antigamente a gente ficava assistindo as fitas. Tinha uma fita que era eu bebê, assim, jogava a bola pra mim, eu olhava a bola, eu tinha pavor da bola, entendeu? Então, tipo assim, desde bebê eu já tinha essa coisa, Deus me livre, eu não quero. Em compensação, não sei de onde, tinha disco da Xuxa e da Eliana lá em casa. Amo. Então eu já adorava. Então, tipo assim, o meu primeiro contato mesmo com esse lado mais, né, sensível e, tipo, esse lado de criança viada, meio que, tipo assim, tinha sensibilidade aflorada mesmo, porque eu olhava aquelas coisas de menino, nada fazia sentido na minha cabeça. Eu acabei pegando o lado feminino. Então sempre foi muito pegar das mulheres da minha família. Então, tipo, acho que todo o sentido de gostar de diva pop veio das minhas mães, da minha mãe, das minhas tias, da minha babá Márcia na época, né? Porque a gente teve uma babá, a Márcia é bafo, entendeu? E eu, gente, o meu sonho é ficar famoso, porque quando eu ficar famoso, eu vou resgatar a Márcia e eu vou cuidar dela quando ela for velhinha. É uma coisa que eu prometi pra ela. Então eu tenho que adiantar, porque já tá ficando tarde, né? E Pelo eu amor tenho. de Deus, Não é gente. verdade? A Vamos gente fazer esse vai cuidar da podcast Márcia. bombar. É verdade. E, tipo assim, então eu tinha essa referência, eu era muito ligado às mulheres da nossa família já. Até que eu comecei a dar muita pinta já de criancinha e comecei a ser, tipo, corrigido. Aí vieram os gatilhos que a gente começa a contar de uma forma engraçada, mas só nessas épocas os gatilhos começam a Mas isso daí corrigir. foi na época que você tava na escola? Como é que foi? Ah, isso daí já a partir do momento que eu comecei a fazer graça. Tipo assim, todo mundo achava graça, mas assim, os vídeos que tem era Você tipo cantando. eu cantando, fazendo show, É. entendeu? Só que tudo era voltado mais pro mundo gospel, porque era tipo assim, era o nosso mundo, né? Era a nossa bolha, a bolha da igreja e tal. Mas eu, tipo assim, de tudo que rolava assim, eu sempre queria sempre pro lado de artes, apresentação e tudo mais. Só que de uma certa forma, por mais que a gente não pudesse consumir a cultura do mundo, tipo música e tal, de uma certa forma tinha televisão, alguma coisa ou outra. Então eu acabava vendo uma Carla Pérez, eu acabava vendo uma Ana Maria Braga, uma Xuxa, uma Hebe, e eu ficava, meu Deus, quem é ela? E o meu interesse via mais pra isso. E também de filme de Disney também. Eu lá queria ver Aladdin, eu lá queria ver Hércules, eu queria ver as princesas, porque eu achava bafo, entendeu? E tudo isso foi, tipo, pegando muito. Então, tipo, sempre tinha
crise na hora de, tipo, pedir, tipo, Presente. presente, por exemplo, é um ponto que a gente sempre lembra, assim. Eu nunca queria os brinquedos masculinos, eu nunca queria carrinho, eu nunca queria bola. Meu sonho era ser empreendedor. Meu sonho até hoje é ter uma maquininha de sorvete da Eliana. Eu pedia Sonho. isso todo Natal e eu não ganhava porque era de menina, porque era rosa. Tipo assim, era muito triste. Eu não gostava de ganhar brinquedo, assim, porque eu nunca podia ganhar o que eu queria. E uma outra coisa que me traumatizou muito foi na escola, uma coisa assim que às vezes eu isso, tipo, é um gatilho muito forte pra mim, que era sobre o lápis cor-de-rosa. Quando a gente era criança, na nossa escola, no final do semestre, né, chegava um relatório pros nossos pais, e lá tinham todos os dados. Os meus relatórios eram sempre... A minha mãe, eu lembro da minha mãe falando pra isso. Então, isso é um gatilho muito forte, que uma vez, muito tempo, assim, quando a gente teve essa conversa de mãe e filho pra fazer as pazes sobre o passado, eu falei pra ela, ela conseguiu entender que como isso me afetou, quando ela me falava, tipo assim, eu não sei o que fazer, porque, tipo, olha aqui no seu relatório, todo ano vem falando que você só anda com menina e sua cor preferida é cor de rosa. Então, tipo assim, eu lembro na quarta série teve uma professora que proibiu menino de brincar com menina por causa de mim. Então, menino só podia brincar com menina e menina só podia brincar. Menino só podia brincar com menino e menina Menina só com podia brincar menina. com menina. E eu sobrava. Então, tinham várias coisas, além do bullying, né, que começava e tudo mais. Só que aí, beleza, vai, me chegou o Matheus, né? Tinha eu e aí vem o Matheus pra salvar. Quem sabe o Matheus chegando salva o Alexandre. Porque eu era aquela criança que, tipo assim, Alexandre é o jeito que você anda, Alexandre é o jeito que você fala, Alexandre pode fazer isso daqui, Alexandre pode fazer aquilo lá. E aí ainda tinha um ponto muito engraçado, que a gente, tipo, não escutava a música do mundo de jeito nenhum lá em casa, né? Tipo assim, tinha um CD ou outro que era do meu pai, e eu acabava me apegando muito, assim, porque, tipo assim, eu tinha pavor de música evangélica, eu não gostava de jeito nenhum. Uma ou outra passava, mas passava aquela que era de dançar ainda, aquela que era do reteté, assim, que eram as que eu gostava, sabe? Lembra daquela que você gostava de fazer a apresentação? Aquela. A A TV TV nos nos mostra mostra um um retrato retrato do do mundo. mundo, nos leva de um lugar. Nossa, tem muitas, Tinha muito. Qualquer muito. CD evangélico eu fazia coreografia do CD inteiro, porque eu tinha muita energia pra gastar dançando, né? E era tipo isso, assim, Alexandre, não pode. Tudo tinha uma coisa que eu não podia fazer. E o Era sempre problema alguém te podando, né? E é era muito alguém engraçado que, podando. tipo, você falando isso, na época eu era criança e eu via, né? Só que eu via os dois lados. Eu via o seu sofrimento e eu via o sofrimento da minha mãe, por não querer que você sofra. Esse era o Então, maior medo dela, esse na era o maior real, medo dela. né? Então, tipo assim, eu vendo tudo que estava acontecendo e sabendo que no fundo que eu era igual a você, eu sempre me podei também pra eu não fazer as mesmas coisas que você. Então, por exemplo, essa questão de você de só usar lápis rosa. Lápis rosa não existia pra mim, não era Exato. porque eu não queria ter, é porque eu sabia que se eu usasse muitos lápis rosas, viria no meu relatório e minha mãe ficaria Como chateada. seria doloroso pra minha mãe, pra ela não Amigos, passar de novo o de que ela novo passar por comigo. isso. E você passar o que eu passei também, de uma Exatamente. certa Então, forma. outra coisa é andar rebolando, dançando, que sempre foi coisas que, tipo assim, que sempre foi críticas pra você, foi coisas que, tipo, eu me segurei. Tanto que até hoje eu tenho dificuldade de andar na rua. Se vocês me olham andando na rua, depois eu até posso postar um vídeo pra vocês verem que tem. Até minha própria mãe já gravou. Eu ando duro, tipo assim, eu ando duro, com os braços assim abertos, eu não consigo andar, tipo, eu acho que, tipo, natural até hoje. E amizade com meninas, hoje em dia minhas melhores amigas são meninas, mas eu demorei pra conseguir isso. Porque até muito tempo atrás, eu ainda me forçava a andar só com menino, só com menino. Justamente pra não passar por isso. Porque eu lembro, não sei se você lembra, que a sua festa de 15 anos, que foi lá no sítio e tal. E aí que todo mundo da família ficou chocado porque você só convidou menina. Você lembra disso? Não tinha um menino na festa. E aí todo mundo ficou, nossa, o Alexandre não tem um menino, um amigo menino. Tipo, não foi Na ninguém. real, tipo, os meninos estavam com. Depois de muito tempo, um menino me falou que eles combinaram de não ir. Porque ia pegar mal na escola se eles fossem, sabe? Na minha festa de 15 anos. Porque Aham, babado, né? eu resolvi. Eu ganhei da minha família, mas eu sabia que seria motivo de bullying na escola. Tipo, eu nunca tive aniversário, assim. E ainda teve Ai, teve vários pontos ruins, assim, disso, assim. Porque, tipo, eu era uma criança muito solitária por conta disso, né? Então, até uns. Eu tava falando disso na terapia, na terça-feira. Quando chegou uma fase da minha vida que, sei lá, tipo, quando eu fiz. Eu só lembro de 14 em diante, entendeu? Que foi quando a Ana Clara, minha melhor amiga, chegou em Caxambu. Porque minha vida funciona assim, tipo, da infância para adolescência, eu entrei num período que a minha memória apagou, porque era um período de solidão tão grande, porque tipo assim, quando a gente é criança, a gente ainda não tem uma certa inocência, a gente acaba tipo desobedecendo, fazendo aquilo que a nossa mãe fala para não fazer, porque é mais forte que a gente. Então, o lance de dançar, de gostar de
diva pop, coisas que meninos não gostavam, eu não ligava, o bullying não me doía muito, eu chorava, alguém falava umas coisas bonitinhas pra mim e passava. E era Só também que coisas chegou que a gente uma época, era uma gostava, coisa que tipo, a gente gostava. dava felicidade pra gente É, dar até hoje, só que né? chegou uma época que começou a me incomodar. Foi quando, tipo assim, eu comecei a ver que eu não tinha amigo, que o bullying começou a doer, que, tipo assim, meu corpo começou a mudar. E eu fui, tipo, ganhando pelo no corpo. Hoje vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou liso igual golfinho. Mas, assim, eu fiz depilação a laser no corpo inteiro. Até hoje eu fiz, sofri horrores, porque dói. Mas eu não me reconheço com pelo, o meu corpo. O dia que eu tirei todos os pelos e me olhei no espelho, eu falei, esse sou eu. Mas quando meu corpo começou a mudar, eu entrei na puberdade, eu comecei a sentir, tipo, cheiro de CC no sovaco, de pelo, sabe? Coisas assim. Eu comecei a ver que eu tava virando muito masculina, aquilo começou a me dar desespero. Não era uma coisa que eu queria. E aí eu fui me sentindo estranho, fui me sentindo muito inferior. A minha imagem que eu tenho de mim era como se eu fosse corcunda de Notre Dame, assim. E era uma época de solidão muito, muito, muito grande. Tanto que, tipo assim, eu fui apagando essas memórias. Por isso que eu falo, assim, o que sempre me salvou foi o Matheus, nesse sentido, assim, de Parceria. parceria e de ver que eu existia. Eu, Ale, existia. Não o Alexandre que tava lá, né? Porque existia uma pessoa que só fazia tudo errado constantemente E e uma se pessoa sentia que no cada vez mais fundo. sozinho. E não é uma pessoa que, no fundo, os dois se identificavam um com o É, outro, né? Mesmo a gente nunca, porque a gente nunca precisou chegar a falar sobre esse assunto, sobre sexualidade, principalmente porque a gente era uma criança, e segundo, porque, tipo, a gente não se sabia como falar disso, a apoiava, a gente gente se se apoiava. apoiava, né, um no outro, porque a gente tinha as mesmas dores, a gente tinha os mesmos medos, É, que era ir pro inferno, que era, tipo assim, é. se você fizer isso, você não vai ter amigos, você não vai ter um emprego, você não vai ter, É, isso né, era uma passado de uma forma namorada. muito forte Mas pra sabe, gente. uma coisa que é muito engraçado, que a minha mãe fala assim, que eu sempre te defendia, né? Que, tipo, eu É, sempre brigava com as pessoas por você e tal. Então era legal você ter isso. No meu caso, tipo assim, como eu não queria envolver ninguém no meio, não queria que ninguém soubesse que eu passava bullying, que eu sofria na escola, pra evitar sofrimento da minha mãe, pra evitar sofrimento em você, que já passou e com certeza não ia querer que eu passasse também. Então, tipo assim, eu dava os meus jeitos de me defender. era Eu, muito engraçado, porque quando chegava no limite da situação, o Matheus era sempre conhecido como uma criança brava. E sim, eu era conhecido como uma criança chorona. Por quê? O bullying era uma coisa muito constante pra mim. Então o que, que eu fazia? Pro bullying parar, eu começava a chorar, desesperado. Eu chorava muito, a ponto de alguém ver, tipo, ele tá chorando, o que aconteceu? Aí eu falava, olha, estão fazendo isso e tal. E tem várias marcas que o bullying me deixou. Tipo assim, eu brinco que eu só faço cocô na minha casa, mas eu só consigo fazer cocô na minha casa por causa que quando eu ia na escola, quando chegou, tipo assim, época de tipo, ir em banheiro sem a professora, os meninos abriam a porta. Isso aconteceu até que uma vez abriu e todo mundo viu, assim. Muita gente viu e começaram a rir, então eu fico com desespero, eu não consigo. Então, tipo, a minha mãe na escola, todo ano, ela ia e deixava lá avisado que se eu tivesse vontade de fazer cocô, eu era liberado pra ir embora. Então, se alguma, tipo... E eu fico pensando agora que a gente tá falando, o bullying, assim, tipo, marcou tanto eu e você, tipo, de formas contrárias. Marcou muito eu nesse controle do que eu era e não podia ser, desse meu lado afeminado muito aflorado, e do seu lado que não podia nem tentar se mostrar, a fazer você a ponto de se recolher inteiro pra você e ter que, tipo, se abrir agora, logo depois nessa nossa nova fase, onde a gente floresceu, assim, sabe? E isso é muito maluco lembrar, né? E como o nosso processo foi, tipo, um círculo, assim. então, mas é muito engraçado a gente pensar nessas histórias, que eu passei umas histórias muito pesadas, assim, e eu tive que dar o meu jeito, tipo, sendo criança mesmo, né? Eu lembro que na época que a gente fazia judô lá em cima de onde era o ponto doce, né? E aí, eu lembro que tinha um garoto lá no judô que ninguém gostava dele. E ele era a minha dupla esse dia de brigar. E aí ele foi lá e não queria. Primeiro ele não queria fazer comigo, né? Só que ele não falava na hora. Aí não sei o que aconteceu, que eu, sei lá, se eu acho que eu consegui dar o golpe nele no judô e venci, ele me chamou de bichinha. Na época eu fico tão nervoso, assim, que eu saí na porrada com ele. O que me consola é que os dois foram expulsos do judô. Não sei se você lembra que eu fui expulso do judô. Você lembra disso? Eu não lembro muito Eu disso. fui expulso do judô. Tem Mas uma eu outra. lembro que eu gostava de vocês assistindo pra ficar olhando os bofe. Ah, porque, tipo, tinha gente mais velha, né, que fazia Tinha, também, tinha né? altos daddy. Eu gostava de dar uns daddy, né? Tipo, era bafo. Mas é porque, tipo, eu olhava e eu ficava assim, ai meu Deus, por que eu estou olhando? Isso é tão errado, isso é tão pecado. É Não tipo. devia estar fazendo isso. É tipo você ir, tipo, nas lojas de meia e cueca e ficar olhando as fotos dos caras É, das tipo, oh cuecas, meu né? Deus, o que que eu tô olhando Oh, com meu isso Deus, aqui? tô suando! Era uma Caramba! loucura. Mas era muito louco que o Matheus, ele
conseguia Eu disfarçava, pensar em tentava disfarçar. vingança, assim, Aí, algumas coisas assim. E pensava, ele, tipo tenho assim, mais uma pesada e que eu posso ele, tipo contar. assim, ele ia e, tipo assim, se alguém fazia alguma coisa comigo, eu às vezes eu ficava, tipo, morrendo de medo de alguém fazer bullying comigo na frente do meu irmão, porque eu sabia que o Matheus, ele ia atacar. Na igreja, qualquer Se lugar, ele atacar os não... meus irmãos e os meus O amigos, eu Matheus era modo ataco. Inês, se me Se me atacar, eu atacar, vou eu vou atacar. E atacar. se atacar quem eu gosto, eu vou atacar 2 vezes pior. Ele era, tipo assim, ele não tava nem aí de ser a criança louca, entendeu? Então eu sabia muito que eu tinha o meu irmão pra me defender, e isso é, Nossa, eu tipo, sempre fui muito muito surtada em engraçado, relação a isso. né? Teve uma vez, não sei se você lembra, quando tinha na escola, tipo, jogos internos. Que era, tipo, cada escola jogava contra uma escola na região, você lembra? Lembro, lembro. Eu Então, lembro que eu tinha sempre que completar time, mas isso não era um problema, porque eu não desinteressava você mesmo, não só que gostava tinha de muito jogar. pouco menino na minha sala. Na 9-3, né? Tinha poucos meninos 9-3. Aí quando faltava eu tinha que ir, mas assim, era muito fácil do meu time perder, porque eu tinha medo de bola, então todo mundo vinha em mim, então, tipo, meu time sempre perdia. Foi. E aí eu lembro que tava tendo uma. Ah, tipo, a seleção era acontecia na educação física. E eu lembro que, tipo, tava selecionando as coisas, aí perguntaram se eu ia querer jogar. Obviamente, eu ia falar que não. E aí tinha um garoto que eu odiava ele. Eu odeio ele até hoje. Não posso falar que eu odeio, tá? Porque hoje em dia ele é. Ele não faz nada, não parece nada na minha vida, né? Não tem nenhum contato com ele. Mas na época eu odiava ele porque ele fazia muito bullying comigo. E aí ele falou, tipo, alto, assim, na frente de todo mundo assim: Ah, não, Matheus não pode jogar, isso aí é um jogo pra menino, ele é uma menininha. Eu fiquei com tanto ódio que eu não falei nada, e eu não fui nem escalado. Tipo, não precisei passar por isso. Não precisei entrar no time, né? Passar por isso que eu digo de falar que eu queria ou não jogar. Só que aí eu fiquei com tanto ódio disso que isso me comoveu. Tipo, nossa, isso ficou me corroendo por dentro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me vingar. Aí eu cheguei em casa e como eu sabia, na época nossos pais ainda eram casados, e como eu sabia que o meu pai era louco por futebol e tal, que o sonho dele era que a gente jogasse, gostasse de futebol, porque a gente, vocês não sabem, mas a gente fez escolinha de futebol, os três, né? Todo mundo tentou fazer a gente O ser meu, jogador de sei lá, futebol. mano, não tem nem memória, porque o meu deve ter durado meia hora. Não, eu fui o último a sair da escolinha de futebol. E eu ainda queria eu ainda fui tão tolo que eu queria sair da escolinha de futebol pra eu poder ficar brincando com você, com o João e com a Dani. Não sei se você lembra, que vocês ficaram na arquibancada brincando. E aí eu falei, eu vou me vingar. O que eu fiz? Cheguei em casa, chorei pra minha mãe, falei assim, ai, mãe, não me deixaram jogar nos jogos internos. Só que eu não falei, obviamente, que é porque falando que eu era menininha e tal, né? E aí minha mãe foi e contou pro meu pai. Meu pai surtou. O quê? Filho meu não vai poder jogar futebol, que não sei o quê. Meu pai foi lá, fez um barraco na Meu escola. pai gostava de fazer Gostava de barraco. fazer. Mas olha, isso é uma coisa. Esse é bafo, esse Despertou, barraco é bafo. despertou uma memória afetiva do meu pai, nas poucas que eu tenho, né? Eu E disso de tenho uma também. uma Bem memória bafo. afetiva. Bem bafo do meu Que pai. bom. Mas é tipo a única. Então, eu posso pensar, tipo, em três pra contar. 3 ou 4, cabe nas mãos. Duas. Uma ele fez eu nascer e a segunda é essa. Então, aí meu pai foi lá, resultado, eu entrei no time. E aí eu falei assim, eu quero ser zagueiro. E o menino que fez bullying comigo era goleiro. Chegou na semifinal dos jogos, porque eu não entrei no começo do jogo. Eu fui entrar mais na metade da seleção. Não sei como é que fala essas coisas de futebol. Eu fui entrar na metade dos jogos pra final, pra semifinal e tal. Chegou na semifinal, eu era o zagueiro. Eu também não fazia nada, eu não mexia. Eu fui de propósito. E sabe o que eu fiz? Fiz 2 gols contras. Fiz o time perder, sim. Não tava nem aí. Ainda olhei pra ele assim. Nossa, parece que a menininha fez 2 gols em você, né? Chupa! Que maluco. Entreguei Mas tudo. você tinha um cérebro pra fazer essas Eu coisas tinha o mesmo, cérebro. maléficas, Mas é tipo pra assim, ficar, acho que tipo, era uma coisa que tava me doendo muito na época. Porque eu acho que foi essa época, eu acho que foi no auge do seu bullying. E foi quando tava começando o meu bullying. Então eu falei assim, não, eu não posso deixar. E eu já era maluca mesmo. Falei, quer saber? Não vou deixar. Agora quem me atacar, me ataca. E é muito engraçado, porque isso não durou. Queria eu ter tido força pra continuar desafiando essas pessoas, mas eu não tive. Eu acho que eu tenho, tipo, 2 histórias de pessoas, de vezes que eu, tipo, reagi com algo que me desse uma satisfação, porque fora. E sem ser com agressão também, né? Obviamente, que isso não leva a nada. Do judô foi um caso à parte. Só que foi as 2 vezes que eu conseguia reagir. Nas outras vezes eu, tipo, sofria calado, assim mesmo, sabe? Porque, tipo, era a forma que a gente tinha de escape mesmo, assim, sabe? Você ainda era bem maluca, mas eu, tipo assim, o máximo que eu fazia era chorar, que nem eu falei. E depois, eu, tipo assim, foi durando. Eu lembro também, tipo, tinha umas coisas que doíam muito, assim. Eu lembro de uma festa de aniversário. Você lembra de uma festa de aniversário de 12 ou 13 anos minha, que não foi ninguém? Não sei se eu lembro. Era uma festa, tipo assim, que tipo, a minha mãe foi pedir um bolo, assim.
Aí eu chamei, tipo assim, alguns amigos e não foi, tipo, ninguém. Ninguém, sabe? Então, tipo, era uma época, assim, que a minha memória apagou, assim, que eu não tinha, tipo, mais, assim, tipo, não lembro de quase nada, assim. E aí, depois eu lembro que a Ana Clara, minha amiga, chegou. A Ana Clara é uma amiga minha, que ela é minha melhor amiga até hoje. Ela chegou, tava no, sei lá, e eu tava na oitava série. E lembro que no final do ano, eu sempre acreditava que quando virasse a meia-noite, toda vez que virasse o ano, assim, eu podia fazer um pedido que podia se realizar. Só que, tipo assim, nunca se realizava, assim, mais ou menos, assim, meus pedidos, né? E aí, o ano que viraria, o que eu entraria pra oitava série, eu falei, eu quero um amigo. E aí chegou a Ana Clara. E eu tinha conhecido a Ana Clara numa colônia de férias que a gente foi, que a gente começou a reclamar que o lanche era pão com presunto. A gente começou a fazer rebelião, porque eu adorava fazer uma rebelião, umas coisas assim, sabe? Eu sempre adorei causar, assim, fazer um auê, juntar uma multidão pra fazer um auê. E aí, nisso, a Ana Clara, tipo, veio de Belo Horizonte pra cidade, pequena, pra morar em Caxambu, e ela tinha, tipo, uma outra cabeça já, sabe? E aí, tipo assim, foi uma primeira pessoa que já, tipo, quis ser minha amiga e foi me dando a oportunidade de, tipo assim, me abrir. Então, o Ale, eu começo a lembrar do Ale, porque quando eu falo meu nome hoje na minha cabeça, me vem risada, me vem piada, me vem. Porque, tipo assim, quando eu tô me divertindo, é quando eu tô dando risada. Então, por isso que vocês estão me vendo sempre com os meus amigos, sempre que eu tô com um momento meu e do Matheus só, a gente tá sempre dando muita risada. Eu, Matheus, o João, nossa, 1000 vezes mais risada ainda. Então, tipo, esse meu lado humor veio com a Ana Clara e o meu lado também de cultura pop que floresceu bem lá. Só que aí, o que vocês sabem? Agora a gente vai voltar um pouco no passado, Ai, porque a gente vai medo. falar a pérola das pérolas desse podcast hoje. Que foi tipo assim. Só tinha música gospel o tempo todo lá em casa. E aí, o que acontece? A família da minha mãe é muito crente, a família do meu pai é católica. E na família do meu pai, podia ouvir música mundana. E aí, no Natal, o que rolava, assim? Eu gostava mais de ir na família do meu pai, que os nossos primos têm mais a minha idade. Então, dava pra brincar com eles. Então, eu ia sempre no Natal da minha mãe, e depois eu ia no Natal do meu pai. Só que nisso o Matheus era bebezinho. Eu já era, tinha uns 5, 6 anos. Só que até uns 5, 6 anos eu tinha contato só com a Xuxa. Eu não tinha contato com nenhum diva pop de fora, né? E a hora que eu cheguei na casa do meu pai, da casa da avó Yolanda, tava passando o especial do Michael Jackson de Natal. Aí eu olhei e falei, que é isso? E eu fiquei olhando. Que Aí é depois já passou um isso? negócio da Madonna. Eu falei, quem que é ela? Aí alguém lá já falou, né? Madonna, Michael Jackson. Cheguei em casa no dia seguinte, eu, Madonna, Michael Jackson, Madonna, Madonna, Michael Michael Jackson. Jackson. Minha mãe só deu um come no meu pai. Falou, onde ele descobriu Michael Jackson? Que é isso? Não sei que Michael... Madonna, like a Madonna? virgin. E a minha mãe ficava, a Madonna foi excomungada pelo Papa? E a minha mãe era A aquela de acreditar em Madonna fake fez news. umas turnê e Porque eles transavam no palco. ela já exagerava tudo, aí eu ficava, meu Deus, aí que eu adorei. Aí eu lembro quando teve o beijo da Britney com a Madonna no VMA, e todo mundo falando, que absurdo! Aquela cantora Britney Spears beijou aquela outra no palco. E eu ficava, bafo, beijo gay. Eu, yeah, isso aí. Duas noivas. Duas noivas, que pecado. Eu achava, isso aí. E aí, o que acontece? Era totalmente... E a gente, tipo assim, não tinha dinheiro pra, tipo, comprar CD e tal, não tinha dinheiro pra ter Sky. E era uma necessidade que gritava dentro de mim. Eu tenho um CDzinho pirata dessas da Som Livre que lançava, tipo, 20 hits. Barbie Girls. Barbie Girls, eu vivia daquilo. E aí, o que acontece? Nessa época, eu chegava na escola, então, tipo assim, eu não tinha muitos amigos, assim, mas eu tenho uma amiga minha, que é minha amiga da vida inteira, que é a Marcela, né, a minha amiga, só que, tipo assim, quando a gente foi crescendo, a gente teve umas afastadas, porque, tipo, afasta um pouco, né, uma época. E eu era criança estranha até um certo momento, só que a Marcela, até um certo tempo, ela sempre teve muito próximo de mim, porque a gente conhece desde que a gente é bebê, e ela gosta muito de pop, e eu sempre virava pra ela, Má, que é isso? Não sei o que. Ela ia me explicava, isso aqui é cantora, não sei o que. E ela sabia como era lá em casa, né? Ela sempre soube que eu era crente, não sei o que. Então, o que ela fazia? Ela tinha uma fita VHS que ela gravava, na casa da avó dela tinha Sky. Ela gravava todos os clipes que passava a tarde inteira e no dia seguinte ela emprestava a fita pra mim. O que acontecia? A minha mãe, bonitona, ia trabalhar. Eu e o Eu e o Alexandre em Matheus casa. estudava de manhã e fazia o quê? Estudava a Bíblia do pop. Era a VHS Marcela MTV Hits. Eu abri a Bíblia. Aí eu Aquele, abri o meme da Mestrade. o meme da Uraki. Aí eu abri aquela fita e era melhor que cocaína. Essa aqui é da pura, e essa fita era da pura. Gente, lá a gente descobriu
Material Girl de Madonna. Christina Aguilera, Come On Christina Over. Aguilera, aquele clipe perfeito de Come On Over, Baby. Eu fiquei... meu primeiro crush gay pesadíssimo, que me levava às loucuras. Jess McCartney. Eu He's lembro. No You. Esse clipe. Lá eu comecei a ver até uns clipes de rock. Ela gravava um clipe de rock. Eu lembro Simple que eu Plan. conheci Simple Plan, Queens of the Stone Age, eu descobri lá também. Vários da Janet Jackson, eu assistia lá. Então, tipo, gente, essa fita. Vários do NSYNC, de todas as boy bands, várias coreografias. Ai... Toxic, Dirty, jamais, era proibidíssimo assistir. Eu dava review toda hora, quero ver mais, quero ver mais. Eu sabia todas as coreografias. E a minha mãe nem suspeitava, né? Aí do nada, e tipo assim, quando a gente dava show era um problema, porque a música fala tão alto de mim, meus amigos brincam comigo, o poder da dança. Chega uma hora que o Matheus sabe, né? Tocou uma música, eu não tô nem aí. Eu ando na rua dançando, começa aí. Quem já me viu na rua sabe que eu ando na rua e eu tô com o mundo, tô no meu clipe. E eu fazia isso desde criança, ou seja, eu era uma criança afeminada incontrolável. E é muito louco que as divas pop, pra gente, elas personificavam o que meninos gostavam. Tipo assim, a gente, a nossa cara que a gente gostava de jogador de futebol, personagem de Nossa, herói, Deus me livre. coisa, tudo que menino Hot gosta, Wheels. coisa de Hot Wheels, coisa de tipo... Nossa, tudo que menino Max gosta, a gente não Steel. gostava. As nossas heroínas eram Sailor Moon, aqueles... tinha as Os wings, desenhos, os né? desenhos, ok, a gente gostava, Três Espiãs, ok. Mas as nossas heroínas mesmo, que salvavam a gente, eram Britney, Christina, Madonna, Cher, Whitney, Mariah. Nossa, tipo, Mariah é muito importante. Mariah passava às vezes pela minha mãe, porque eu virava, mãe, vamos ouvir esse CD aqui, essa cantora, ela canta em inglês, mas ela tem uma música gospel, tem duas músicas gospel. Hero e que a Mariah é crente, né? Ela veio da igreja e tal, não sei o quê. Aí a Mariah ainda passava, porque às vezes cantava uma música ou outra dela em casamento na igreja e tal, então essa ainda dava pra passar. Mas é muito louco como pensar como essas divas pop foram as nossas super-heroínas por tanto tempo, assim, né? E ainda são, porque chega uma certa época que chega ela, Lady Gaga. E a Gaga... Aí tudo mudou. A Gaga tudo mudou. Gente, imagina como era desesperador ouvir Born This Way, sentir Born This Way e não poder se assumir. Não poder nem pensar em se assumir, porque a gente tava na... Não escutar Judas com peso na consciência. Não escutar Judas Olha com peso na essa. consciência, com medo de ser blasfêmia. Gente, como eu me criticava, mas ao mesmo tempo era muito tentador. Eu e o Matheus, a gente ficou na Lan House, a gente gastou, sei lá, 15 Dinheiro reais, pra ver o que clipe na de época era Alejandro, ó. muito, pra ver Alejandro, porque a gente esperava a internet carregar, não carregava nunca. E detalhe que a minha mãe recebeu uma notificação, porque a gente tava assistindo filmes eróticos na Lan House. E era porque a gente tava vendo o clipe da Lady Gaga. É. Olha isso, gente. Que maluquice. Lê, mas conta pra gente também agora como é que foi, como é que as divas pop, né, todo o universo pop te ajudou a se descobrir também, porque a gente sabe que não é por isso, mas a gente sabe também que teve muita influência na sua vida, na questão de, tipo assim, igual você falou, da solidão, na questão de, tipo assim, se é algo que te confortava, né, como é que foi pra você isso? Então, começou muito. Existia as coisas masculinas que me davam, mas eu não ligava, mas eu ligava pros resquícios que eu achava, assim. Entre eles, por exemplo, meu pai assinava o jornal O Globo, que ninguém assina mais jornal, mas na época era comum assinar. E aí vinha uma fita da Xuxa todo domingo. E aí veio a do Xuxa contra o Baixo Astral, que é o filme que eu tenho mais medo até hoje. E veio Lua de Cristal, que não só é o meu filme favorito, como fez o do Mai e de várias outras pessoas que estão perto de mim. E quando eu assistia Lua de Cristal, aquilo era o meu refúgio fora do normal. A fita do balé da Atene Tamisier. Gente, essa fita, se um dia essa fita, a gente conseguisse achar essa fita de novo, porque ela não deve nem existir, deve ter dado pó, de tanto que o Alexandre assistiu. Era uma fita de uma prima minha que fazia balé numa escola. Ai, meu sonho era fazer balé com essa professora, a Atene, mas quando eu consegui liberdade pra fazer balé, ela não morava mais lá. Então, Atene Tamisier, se você um dia ouvir esse podcast, eu sou o seu maior fã. E aí eu assisti essa fita o tempo todo. Literalmente, Tenê, Literalmente. desde criança, era o sonho Eu dele penso fazer nessa o música seu até balé. hoje. Quando eu descobri que Queen of the Night da Whitney Houston é a música dos guardas da bruxa, eu pirei. Eu escuto essa música. Ah, amo, mas enfim. Eu lembro que uma vez, a gente não sabia falar inglês quando a gente era criança, né? E a Ana Clara, amigo do Alexandre, sabia falar. Ai, que vergonha dessa história. Aí o Alexandre levou a Ana Clara lá pra casa, fez ela ficar assistindo a fita um tanto de vezes pra entender o que a mulher tava cantando, que no caso era a Whitney Houston, pra depois eles ficarem pesquisando no Google as palavras pra achar. E não achou. Não achamos, gente. A Ana Clara, ela fazia
tudo por mim. Ô, amiga boa, Ana Clara, viu? A gente era muito louca, a gente se divertia. Isso aqui, tipo assim, e não, porque assim, depois, quando a Ana Clara chegou, aí o que que aconteceu? Eu levei a Marcela pro meu grupo, a Giovana pro meu grupo também, e aí a gente virou as titã do pop, querida. Porque, nossa, nos recreios lá da minha escola, aí a gente fazia live de Jai-Ho. Aí cada um colocava no MP3, aí falava já! Aí todo mundo colocava play, a gente ouvia ao mesmo tempo e elas copiavam as coreografias que eu inventava. Eu adorava andar com elas, porque vamos brincar, olha isso, né? Eu falo com os meus amigos aqui na adolescência, com que idade você perdeu sua virgindade, com que idade você beijou, aí o povo, eu, 15, 13, 16, 14 13. anos. Gente, com 16 anos, eu tava fazendo coreografia de Jai-Ho e as minhas amigas estavam me imitando na escola. E aí a gente brincava no recreio, vamos ser Pussycat Dolls, vamos ser Destiny Childs. Eu era sempre a mais talentosa, porque eu sabia dançar. Aí eu falava, então beleza, eu vou ser a Beyoncé e vou inventar a coreografia e fazer tudo. Eu vou ser a Nicole E e vocês vou fazer... gravavam também, É, a lembra que gente vocês gravavam você gravava, entendeu? Eu dançando? adorava. Nossa, as minhas amigas são bafo. Nossa, as minhas amigas são bafo. Elas entravam em todas as minhas bobeiras. Mas enfim, voltando lá atrás. Eu pegava a fita de Lua de Cristal e eu assistia aquilo lá. Aquilo tem um apego emocional comigo até hoje. E eu falava, desde criança, esse filme é minha história. Tanto que no dia que eu vim morar em São Paulo, eu obriguei a minha mãe e o Matheus a fazer a despedida igual a da Xuxa no filme, né, Má? Você Foi, eu lembra? que Foi fiz. nossa. O Matheus me ajudou também. E aí depois, o que acontece? Meio que esse filme é igual a minha história mesmo. E eu peguei uma coisa que eu sentia meio que aquela solidão uma hora. A Xuxa cantava uma música, tipo, tão triste eu estou, me Me diga diga por por quê, quê, eu sei que não dá dá pra pra dizer. dizer. E eu sentia essa tristeza o tempo todo, desde criança, e era uma parte que ela ia chorar com as plantas e tal. Aquilo representava tanto a minha vida, que aquilo era o conforto emocional que eu tinha. E eu entendia, depois, como eu era muito fã da Xuxa, né, eu acompanhei ela a minha vida inteira, e ela era, tipo, muito maluca. Eu falei isso em um outro podcast que eu participei. Por muito tempo, era a única referência de pessoa que eu via, que eu sabia que ia me aceitar do jeito que eu era, bem lá no fundo, assim, sabe? Isso me deu uma força, assim, tão grande, assim, tanto que, tipo assim, toda vez que faço alguma coisa dela, ou às vezes toco algumas músicas dela, eu me emociono muito, porque, tipo, é muito forte esse lance que, essas forças que as divas pop nem imaginam que elas trazem pra gente, assim. E cada uma numa parte da vida. A Xuxa foi no começo, mas depois veio outras. A época da Gaga também, tipo, a Gaga, tipo, várias coisas que eu vi que a Gaga fazia, que nenhuma diva pop fazia antes, assim, do apoio que ela dava pras gays, assim, sabe? Tipo, a Miley também, umas coisas assim, tipo, às vezes são. A gente fala brincando, assim, que às vezes parece, elas não estão nem aí pra vocês, elas nem te conhecem, mas assim, é. É uma força que a gente recebe delas que não dá pra explicar, às vezes, assim, que, tipo, emociona muito, porque, Sim, a gente também se tipo. identifica muito com as músicas, com as A gente se histórias, né? identifica com tudo, assim, tipo, acho que a Gaga, tipo, eu lembro, foi muito importante nessa parte da adolescência, assim, sabe? É isso, assim, dá vontade de chorar até, né? Então, e você Tipo, falando dessa parte da Gaga, eu lembro também muito engraçado que quando você era mais novo, assim, aham. como a Gaga ela era essa referência, assim, pra você, que você lembra que você tinha medo da Lady Gaga morrer? Tinha fazer oração pra Gaga. Você Porque fazia oração pra ainda Lady teve esse período, Gaga? assim, porque chegou numa época, porque agora a gente vai chegar numa época meio polêmica. Foi a época. Época polêmica. Porque assim, entre esses períodos, né, a gente sempre foi do pop, a gente não conseguia largar, porque, né, mas era tinha esse lance da igreja muito forte na gente. Uma coisa que a gente tinha muito medo era de apocalipse, assim. Então, a gente tinha uns picos de apocalipse na nossa vida. É. Teve a vez que a minha mãe castigou a gente, obrigou a gente a assistir Deixados para Nossa, eu tenho Trás. trauma Aí desse filme ficou até todo mundo hoje. traumatizado porque a gente viu aquela Teve porcaria a vez daquele que o céu filme. ficou vermelho de frio, você achou que Jesus tava voltando, Aí você teve esse negócio de surtou. Jesus tava voltando, a gente surtava. Aí eu fugia da casa, ia pra casa da minha tia mais velha, começava a chorar porque eu tinha medo de ir pro inferno, porque eu ficava, ai meu Deus, eu sou gay, vou pro inferno direto, lá, lá, lá. E aí, tipo assim, tinha muito dessas coisas. E aí, conta agora, Má, da vez que você surtou e jogou tudo fora. Não, mas aí eu tenho que começar a contar desde o começo também, a minha parte, É, né? Então, conta. gente, acho que o meu primeiro contato com o pop, obviamente que foi quando eu criança, ouvindo Xuxa, as coisas que a Lê me mostrava. Mas a minha primeira paixão pop mesmo começou quando eu assisti Lizzie McGuire, o filme. Eu fiquei A viciado. gente se apaixonou pelo pôster, começa aí. A A gente gente viu o apaixonou pelo pôster e falou, pôster antes de ver o quem filme. é ela? Tem alguma coisa aí, pera. Então esse foi meu primeiro contato, assim, com o pop. Até que estreou Floribela, acho que em 2005. E aí Floribela foi o fim. Porque, tipo assim, eu nunca fiquei tão viciado em alguma coisa. Eu e o Alexandre, nós dois gostávamos Nossa, muito a Floribela era muito de forte pra mim, Floribela. tipo assim, porque era muito aquele desespero.
eu quero muito ser igual a ela. Mas assim, quanto mais eu for igual a ela, mais espirocada você e mais bichona você. Só que eu não Sim, aguentava. Aí eu ia e customizava minha jaqueta, customizava meu o tênis, All eu montava que nem Star. um louco, falava igual a Floribela. Ou seja, eu era uma bichona mesmo. Então, e o bullying tava pesado em cima de mim. Mas Eu assim, eu era lembro que uma totalmente vez consumido pela eu Floribela. fui Eu achava ela muito bafo. eu fui, como é que chama? Na banca, comprar figurinha pro álbum de figurinha da Floribela. E aí tinha um amigo seu, um colega seu, né? Não era amigo. Tinha vários colegas seus, assim, na minha cabeça agora eu só lembro quem foi. E a Isabela. A Isabela não tava junto, assim, mas ela tava lá perto. E aí eu comprei várias figurinhas da Floribela, tava eu e o João. E aí esse amigo seu, ele não era seu amigo. Que ele era bullying. E aí ele virou assim, deixa eu abrir uma. Aí eu falei, não. Aí ele virou, por que ele vai abrir minha figurinha, sabe? Aí ele falou assim, é uma bicha igual ao irmão. Ai, que ódio, tipo assim, que eu tinha disso, sabe? Mas aí Floribela foi meio que, tipo, um primeiro contato, assim, de paixão visceral. Eu queria ser da Floribela, eu queria ser a Floribela, eu queria tudo da Floribela. Queria conhecer a Floribela. Tanto que a gente, não sei se você lembra que a gente ficava, o nosso avô, não sei se você lembra que a gente ficava indo na padaria todo dia. Pedindo pra ele comprar um CD pra gente. E A a gente gente, inventava várias a gente botava histórias. várias histórias. A A gente, gente todo tá dia ele ficava lá dando morrendo. R$ 2. A gente, vô, eu preciso ir no médico, só Ai, tem tô que com uma pagar o dor de médico. cabeça. Aí ele, Tem que quanto é o pagar. médico? A gente, R$ 10. Cada dia ele dava um pouco, até de juntar o dinheiro pra comprar o CD da Floribela, que era tipo Foi. 50. E aí a gente conseguiu gravar um CD da Floribela pirata. E eu lembro que eu fiquei. O dois a gente tinha Porque original. a gente conseguiu pegar dinheiro de dois em R$ 2 com o vô. Foi o esquema do voo. A E aí, lavagem do voo. agora que eu vou dar dinheiro pras mulheres dele, né? Eu não queria dar R$ 2 pra gente comprar CD na época, sai Aham. Lembra fora. do nosso outro voo aqui no meu aniversário? Me deu um biscoito de bolacha maisena. Lembro. Rico Vai, vô. continua, continua. E aí, eu lembro também uma época que eu levei o CD da Floribela 1 pra escola. E na época da escola, tipo assim, os meninos ficavam jogando totó e as meninas ficavam dançando. E eu lembro que eu odiava, porque eu fiquei literalmente sentado, escutando o meu CD da Floribela, vendo as meninas dançar e eu não podia dançar. Que ódio que eu ficava disso, né? Mas, pode falar. Pode falar. Foi graças a Floribela que eu consegui fazer dança. Porque quando eu assisti Floribela, eu fiquei tão fascinado por todo esse mundo que a gente aprendeu as coreografias, a gente, tipo, era TikTok, né? As coreografias da Floribela, né? A gente sabia a gente era todas. TikTok E aí, o que já. acontece? A gente ia nas colônias de férias, tipo, a colônia de férias que eu conhecia na Clara, só que essa foi umas antes. E aí, sempre tinha apresentação, tinha gostava de dançar. E aí, tipo, sempre eram as meninas que dançavam e tal, e eu sempre só ficava assistindo. Eu era bom, mas eu não podia fazer por causa do bullying, assim, sabe? Nem deixavam eu participar, né? Até que teve um ano que não tinha quem fizesse, e eu falei, vou fazer. E o Matheus, óbvio, meu braço direito, O né? DJ, O tudo. DJ, porque, tipo assim, a gente não podia Não, eu era dançar. muito DJ e eu era muita pessoa que coordenava tudo, né? Coordenava, o Fazia o Matheus era, xizinho no tipo, o palco. diretor. Sempre fui muito diretor dos E projetos do eu. Alê. E era tipo assim, a gente não podia dançar, a gente não podia se apresentar, mas a gente podia coreografar e fazer o espetáculo. Então o que a gente fazia? A gente pegou as meninas. A gente sempre pegava as meninas perdidas, assim, que não tinha amigo, que não tinha, sabe, que tava ali sem fazer nada. Porque sempre tem nessas colônias de férias que não consegue se adaptar. Sim. E a gente acolhia essas pessoas e falava assim, ó, tá sem fazer nada? Vem com a gente. Nisso a gente montava. E era um muito grupão. legal E não os importava, a ensaios, pessoa não tudo. podia não dançar. Era que nem filme, né? Tipo, chegava o povo que não sabia Sim. dançar, a gente não sabia fazer nada. Eu dava coisa pra todo mundo fazer. E detalhe que, tipo assim, isso era durante a colônia de férias. A gente nem brincava na colônia de férias. A gente ficava ensaiando a gente e ficava dançando. ensaiando, era a nossa diversão. Então, várias crianças, assim, que ficou com a autoestima elevada, porque a gente, era legal esse lance que a gente fazia, né? Sim, era muito E legal e era logo depois acolhedor, que a hora né? que terminou, no dia, tinham muitas meninas que estavam inseguras de fazer coreografia. E eu sabia que se eu dançasse na frente de todo mundo, meu pai e minha mãe iam me matar. Aí eu fui, na hora, eu falei, não vou deixar meu trabalho cair por terra. Eu fui, dancei na frente de todo mundo riu de mim. E eu não lembro. Falaram de mim, fizeram tudo, mas Eu eu não lembro tava disso. nem aí. Nessa hora que eu falei assim, eu não tô nem aí. Eu vi que dançar, a hora que eu dançava, o bullying ficava em silêncio. E você tava dançando músicas da Floribela que você Da gostava. Floribela, tipo assim, era uma coisa que eu criei. Tipo assim, a hora que eu comecei a dançar, o bullying ficou quieto. Eu lembro que eu ouvia o povo apontando pra mim e eu Ale, não via nada. E eu lembro muito também que nesse dia, o meu pai me chamou, porque meu pai meu pai participava meio que da comissão lá do CRAC, que era onde era feita as colônias de férias, né? E eu lembro que meu pai me chamou e falou assim, fala pro Alexandre parar, tá todo mundo rindo. E aí, tipo assim, eu falei assim, deixa ele. E aí depois, não sei se você lembra, a gente tava voltando no carro. Uhum. Eu você no banco de trás e ele e o João no banco da frente. E aí eu falei pro meu pai, viu, pai? Você queria
que o show acabasse, mas foi um sucesso. Quem saiu perdendo agora? Você. Olha só quem tá rindo agora. E aí eu e você, tipo, só rindo, cara. Gente, a gente fazia um inferno na vida do meu pai Sim. também, mas a gente também tratava de igual para igual. Ele não queria ser firmeza. Só que o que acontecia? Depois, na hora que acabou essa apresentação, lá no Crack, que era tipo o clube da cidade, tinha uma professora de balé. E aí, tipo assim, ela tava com uma escola lá e ela virou assim: ó, você dança muito bem. Se você quiser dançar na minha escola, fala comigo. Foi que nem filme, mano, eu lembrando agora, Foi, né? de graça, Eu lembro né? que Foi de ela graça. me deu o cartãozinho dela, eu fiquei nervoso, porque ela falou assim, ó, meu cartãozinho é esse, meu telefone tá aqui, fala pra sua mãe, pro seu pai me ligar. Aí eu lembro que eu fiquei nervoso, eu falei, ai, não quero fazer não, eu até falei que eu não queria, rejeitei, né? Aí eu lembro depois que ela me viu na praça, eu tava lá fazendo, porque assim, na nossa cidade, quando tinha desfile do dia da cidade, tinha o prefeito ficava num palco e todas as escolas desfilavam, tinha as balizas, né, que faziam acrobacia, usava colanzinho, eu achava aquilo o máximo, meu sonho era ser baliza. E eu nunca ia poder ser. Eu lembro que eu até poderia se eu fosse corajoso, mas isso foi uma coisa que eu não tive coragem, porque esse bullying ia acabar comigo, né? Desfilar pra cidade inteira de baliza. Aí E é eu. engraçado ver, tipo, graças a Deus como o mundo mudou e que hoje em dia seria tão mais fácil, né, pra gente poder As fazer gays isso, arrasar de né? baliza, As né? gaysinhas iam arrasar de baliza. E, tipo, eu sabia fazer todas as acrobacias, porque eu treinava muito. Eu falei assim, beleza, eu não posso ser, mas eu vou treinar. Tipo, que nem eu não posso dançar, mas eu vou treinar. Então eu treinava sozinho, eu assistia, eu aprendi a virar todas as acrobacias. E um dia ela me viu na praça fazendo acrobacia, ela viu que eu sabia fazer abertura, que eu sabia fazer estrela, bananeira. Ela falou, vai lá pra escola, não sei o quê. Aí eu acho que esse dia meu pai se ligou, aí ela conversou com meu pai, e meu pai falou pra eu ir, assim, sabe? Essa é a sua memória afetiva com Essa meu é a pai? minha única memória afetiva do meu pai. Que ele falou, ah, vai lá, não sei o que, não sei o que lá, eu Fofo. converso com a sua mãe. E aí, tipo E, assim. gente, só pra vocês saberem, tipo, também, tipo, na época que eu também já cheguei a participar dessa escola, vocês se lembram? Mas foi depois, Foi depois, mas a deixa gente eu só vai contar chegar o lá. motivo, que, tipo assim, nessa vez eu não falava com meu pai, e quem me apoiou 100% foi minha mãe. Aí o que acontece? Teve apresentação, tinha as apresentações do balé, né? E aí eu ficava super animado e tal. E aí quando a minha mãe começou a assistir, ela começou a perceber que eu gostava, assim, sabe? E aí ela começou a ficar de boa. Ela nunca foi um problema, assim. Se eu falasse pra Não, ela, nunca ela foi. nunca seria, tipo, um Né, até problema quando você de... passou na faculdade de dança, ela te apoiou, Não, fez sim, tudo, sim. né? Era só difícil, tipo assim, não entender O sofrimento, o medo que ela o tinha da medo gente que ela sofrer. tinha, tipo, porque eu ficava, tipo, por que você não transforma esse medo em apoio? Mas um apoio, tipo assim, porque era um apoio meio duro, sabe? Tipo, ah, não, dançar, não sei o Até quê. porque era uma Era meio, questão tipo assim, passou na diferente, eles não faculdade, sabiam o que fazer, a não gente tá sabia morando numa fazer. cidade Era, tipo assim, pequena. como que imaginar? Tipo assim, eu fui projetado pra ser, sei lá, arquiteto, advogado, ou trabalhar, sei lá, com o quê? Mano, eu não sei nem dirigir, eu tenho zero interesse pra, sabe, qualquer coisa que tivesse, tipo, muito, sabe, tudo voltado muito pro masculino, não tinha zero interesse, entendeu? Tipo assim, Não, eu tava falando da parte, né, de como é que foi pra mim também, né? E aí, tipo, chegou a Floribela, mas quando eu tive certeza, assim, que eu era gay, foi quando estreou, quando eu vi pela primeira vez High School Musical. Por primeiro, porque, assim, eu queria ser a Sharpay, e segundo, que tive meu primeiro boy crush, que foi Zac Efron. era pesado, né? Era pesado. Então eu fiquei fascinada. Meu mundo virou High School Musical. E logo depois veio RBD. E RBD me dava uma segurança melhor, que, tipo, tinha meninos que gostavam de RBD também. Tinha muito homem que cantava, dançava no elenco. Então isso foi me deixando bem mais confortável em relação, tipo assim, gostar de filmes e musicais e séries musicais e tudo mais. Até que veio a época entre High School Musical 2 e High School Musical 3, que eu virei super crente. Não sei se você lembra. Que aí foi essa história que você ama contar pra todo Foi bafo esse mundo. dia, foi bafo. Quer foi contar? bafo. Quer contar a Não, história? pode contar você. Eu assisti uma fita, um DVD, na época que chamava Satanismo em Walt Disney. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, tudo que vem da Disney é pecado, que não sei o que, eu não quero mais nada. E aí eu tinha o quê? Todos os CDs da Miley, todos os CDs da Miley, que hoje em dia eu gastei uma grana pra comprar tudo de novo. Muito mais caro que eu paguei na época. Eu tinha CDs da Selena Gomez, eu tinha todos os álbuns de figurinha do High School Musical, todos os DVDs. Preenchidos. Todos os DVDs, tudo. Sabe o que eu fiz? Queimei tudo. Queimou mesmo, de fogo, Queimei, assim, tipo, queimei. ritual. Falei, não quero isso pra minha vida, agora eu sou sirva ao Senhor, que não sei o E quê. logo que ele chegou dessa fita, eu e o João, a gente tava assistindo Raven. Ele ficou, para de assistir agora, tira. Eu só quero bem de Pior que vocês, foi. tira Eu fiquei desse canal, tira desse surtado com canal. esse DVD. E eu me arrependo muito, porque, tipo, aquilo era Tinha o relíquias pra DVD da Hannah mim. Montana, que era muito legal, e ele jogou fora.
Meu, eu tinha muita coisa legal, assim, que eu nunca mais acho que eu vou conseguir ter. Eu joguei fora, tipo, todos os meus álbuns de figurinhas, sabe? Eu queria tanto ter isso hoje. Nossa, uma outra história que eu lembro também, que eu, nessa época de bullying e tal, foi quando jogaram na pia todos os meus cards da RBD na escola. Ai, que ódio que eu tenho disso até hoje. Não posso ver um card da RBD que já me lembra essa história. Me dá gatilho pensar em cards de RBD. Que horror. Mas aí, então, foi isso, assim, na minha trajetória. Foi assim, a partir de High School Musical que eu tive certeza. Porque antes eu achava assim, deve ser coisa na minha cabeça e tal. Eu tinha certeza que eu não era igual aos outros meninos eram. Eu tinha certeza que eu não era igual aos outros meninos eram, sabe, na escola. E eu já sabia que tinha algo diferente, assim, em mim, mas eu acho que no fundo, assim, eu também não queria aceitar. Eu queria, assim, eu quero ser criança, eu quero viver a minha vida, sabe? E eu também negava pra mim com medo de sofrer, medo de passar as coisas que você passava, né? Não, e era, As tipo assim, piadas. colocado pra gente numa realidade paralela, tipo assim, tipo, se você se comportar bem, se você for educado, se você for quietinho, as pessoas não vão vir atrás de você, não vão fazer força, isso. começa a gostar de uma menina, começa a paquerar, tentar, faz isso daqui. Você tem que Você jogar tem que futebol. fazer jogar futebol. Não, você tem que jogar, você tem que melhorar nisso. Umas coisas, tipo assim, a gente ficava, tipo, até que foi, tipo, Fica firme isso, na assim. igreja, faz no Fica grupo firme da na igreja. A igreja tentava engolir a gente a tudo quanto é custo. Tudo E eu era sou igreja, muito igreja, grato por igreja. eles também. Porque também o que acontece? Depois chegou uma época, tipo assim, isso já foi mais pra frente. Que a gente vai né? contar num outro episódio no A gente pode podcast, contar num isso. outro Já tá episódio, que foi quando a programado. gente, tipo, entrou pra igreja, a gente ficou muito freak de igreja, e nisso, tipo assim, numa época, tipo, já era adolescente já. Foi antes de eu vir Mas pra não São dá muito Paulo. Eu cheguei spoiler. na São Paulo crente aqui ainda, mas o Gente, negócio vocês foi vão que, tipo assim, morrer com nessa esse época. episódio. Mas era isso, Matheus. Até na época crente, a gente ainda ouvia pop horrores, assim. Foi. Porque. Mas Mas olha que era engraçado. essa época assim, que a gente ouvia Judas com peso na consciência. Exatamente. Já foi nessa Que a gente época. ouvia Judas com peso na Não, e consciência. sabe, nessa minha fase freak que eu tive mais ou menos lá em 2008, que eu, tipo assim, eu sou muito crente, crente, crente. Sabe o que me reconverteu ao mundo pop na época? Quando estreou, quando saiu Now or Never do High School Music, que você ficava escutando sem parar. Você, essa música é muito boa, essa música é muito boa. E aí, tipo assim, aquilo me corrompia, porque meu MP3 só tinha Gente do Trono, só tinha Aline Barros. Aí eu coloquei escondido Now or Never no MP3 e eu só escutava isso. Eu falei assim, gente, não dá mais, eu sou do pop. Eu nasci, eu sou uma criança O viada, dia que a nasci gente pro conheceu a pop. Miley foi icônico também, porque eu e o Matheus, a gente ia muito em Lan House, né? Foi. E a gente ficava vendo, tipo, YouTubes aleatórios, e, tipo assim, o nosso sonho era ter Disney Channel, o nosso E sonho a gente era conseguiu ter Disney Channel. a gente conseguiu ter Sky por causa de Hannah Montana. Por causa de porque a Hannah gente pedia Montana. muito pra minha mãe, a gente precisa de Era Hannah Oi Montana, a gente TV, precisa de era Hannah Montana. R$39,90. Tipo, R$39,90 a gente conseguiu meio que fazer uma não planilha de gastos, a gente conseguiu mostrar, ó, se você pagar isso vai sobrar dinheiro. A gente pra quer fazer Hannah Montana e pronto. 39 dá pra ter, isso aqui pra ter Oi TV, isso aqui. E demorou tipo um mês pra chegar o Oi TV. O dia que chegou o primeiro episódio de Hannah Montana, você lembra Foi qual a que primeira era? coisa. Lembro. Não lembro episódio que não lembro era? qual que é o episódio que era, mas eu lembro que foi a primeira coisa que tava passando no Zapping Zone era Hannah Era Montana. Hannah Montana. Só que, tipo assim, a gente descobriu a Miley Cyrus por causa que a gente tava na Lan House e a gente viu uma foto dessas de YouTube próximo, um vídeo muito pequenininho de uma menina Foi. loira de peruca. Eu só virei pro Matheus, quem que é ela? Adorei ela. Aí que ela é eu minha também. diva. Será se Quem pede? é ela? A gente começou a pensar, Hannah Montana? Que nome é Hannah esse, né? Hannah Montana. Nome estranho. Aí a gente vai perguntando pro povo que tinha Disney Channel, o que é Hannah Montana? O povo, Hannah Montana é legal, não sei o quê. Aí a gente já voltava na Lan House, Hannah Montana. Aí a Hannah Montana canta? A Hannah Montana é uma diva pop! E aí a gente ficou maluco e Miley pra sempre Miley, né? Miley Minha favorita forever, pra Miley, hoje. pra Vamos dar sempre. Streaming Flowers pra continuar em Por primeiro lugar. favor. E é bafo terminar com essa história da Miley, Nossa, né? é bafo. E, tipo, assim, terminar também mostrando como que a gente foi uma criança viada baseada em divas pop, né? Baseada totalmente em divas pop. E graças a Deus eu fui uma criança viada muito feliz. Porque Muito é feliz. isso. Por É mais- aquela coisa que a não gente dava conseguiu pra vencer, controlar. né, os bullies com as pra divas você ver, é pops. tão mais forte que a gente, esse lado, que a gente, tipo assim, que nem eu falei, foi florescendo ao ponto de calar o bullying. O bullying continua a existir, o bullying continua a doer, porque não para de doer. Continua a doer, mas é isso. Deu direção pra onde eu quero chegar. Deu direção pra eu entender que eu precisava ter a minha liberdade, que eu precisava ter fé de que ia abrir um caminho pra mim, sabe? Foi isso. Falei assim, eu preciso sair dessa cidade aqui. E eu, obviamente, a vida vai ensinando, a gente tem que ter paciência, o tempo ensina muito. Eu ainda passei por muito altos e baixos, descobri nessa época a minha depressão, mas foi onde, tipo, eu fui me encaminhando pra conseguir chegar aqui e conseguir chegar em São Paulo e poder respirar e falar, pronto, agora finalmente eu posso ser eu. E aí construir essa história que eu tô construindo agora ainda, que o Má também tá construindo também, e que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo a gente agora
passaram, ou quem sabe pode passar, assim, mas eu tenho certeza que a cada tempo mais eu tenho fé de que a gente vai melhorar e vai ser as outras crianças viadas não vão precisar passar pelo que a gente passou, principalmente em Com relação a bullying, certeza, que é o com mais certeza. uó E do que as outras mundo, crianças assim, também, sabe? hoje em dia, Bullying estejam não mais, se faz, estejam mais assim, preparadas, sabe? mais fortes, mais corajosas, fortes, saber que, tipo, que elas com mais fazem, que elas informação. têm o lugar delas no mundo, que elas fazem parte, que elas têm os direitos de ser quem elas são, né? Acho que tudo isso é muito importante. Nossa, Lê, muito mas já que a gente aliviante. tá falando muito das divas pop, vamos então pro nosso joguinho 4x4? By Miley Miley Cyrus. Cyrus, Como round vai and round. funcionar? Here we go. É assim, a gente vai escolher 4 artistas e Aham. nesses 4 artistas a gente vai ter que fazer um jogo rápido de melhor clipe, melhor single e melhor álbum. Beleza. Quer começar? O primeiro artista é Pablo Vittar. Vamos lá. Vai, melhor álbum. Não para não, óbvio. NPN Forever! NPN. NPN Forever. É, melhor single. Flash Pose. Meu, Bandida. Sou 100% bandida. sério? Ai, Nossa, que eu amo tô bandida. bandido. Melhor clipe. Meia-noite. Meia-noite. Clipe da carreira, Clipe né? da carreira. Clipe da Aí ela carreira. serviu, ela entregou. Serviu. Gaga. Gaga, tá. Melhor álbum? Aham. Cromática. Cromática. Ah, Cromática também. mesmo gosto. Melhor single. Melhor single, coloquei Rain On Me, eu amo. Não dá. Born This Way. Born This Way é muito bom mesmo. Esse seria meu Melhor segundo. clipe. Aplausos. Telefone! Ah, eu gosto de telefone, mas- Lembra o dia que estreou o telefone da VH1? A gente começou a passar mal. A gente Eu não, lembro, A gente não só que sabia que existia telefone. eu a gente assisti não Aplausos sabia. esses dias, eu tô A gente tendo não na sabia que cabeça. existia The Fame. A gente não sabia que existia The Fame Monster ainda. Claro que sabia, eu comprei na feirinha de Pependi o CD pirata. A gente sabia, mas a gente não sabia que ia ter. Ah, gente é sabia que ia ter verdade, a gente clipe. ouvia o dia inteiro. Mas a gente não sabia que ia ter clipe, é verdade, da feirinha de Bependi. Nossa, essa feirinha de Bependi de CD pirata era Salvava bafo, a nossa né? vida. Vamos lá, pra mais um. Kylie Minogue. Kylie Minogue, meu álbum preferido é disco, e o seu? Fever. Fever, eu amo também. Muito bafo. Clipe. Clipe, vai. Single. Single, tá, single. Spinning Around, eu amo. Amo. Qual Barbie vai ser? Girl, CD Barbie Girl. Era um CD pirata que eu tinha que chamava Barbie Girl. Era tinha várias todo esse músicas de CD, pop. gente. assim, Tinha, né? tinha aquela música da abertura de Liz Maguire, Aham, Tyrese Hyde. o meu clipe é Uau. Uau. Uau, você não lembra de Uau? E seu single ou seu clipe? Meu... Ah, seu single é meu qual? você single é falou? Uau. Ah, tá. E seu clipe? Coming to My World. Coming to My World. Ah, eu esse também. clipe é Eu coloquei mais Coming bafo. to My World, mas eu também coloquei entre parênteses All The Lovers, porque eu amava aquela parte dele bafo. subindo, assim. Nossa, eu amava. E agora, Cristina. pra terminar, Cristina. Vamos Álbum, lá. Stripped, óbvio. Stripped. Sem condições. single. Fighter. Pode não acreditar, mas o meu What a Girl Wants. Eu Eu amo também. What a Girl Melhor Wants. clipe, Come On Over Baby. Pra mim é Dirty. Ai, também. Eu amo é Dirty, incrível. meu Mas é porque Come On Over Deus. Baby eu tô assistindo muito ultimamente. Eu amo Dirty. E agora vamos lá, porque a gente sempre fala. Tá, vamos lá. vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui um cancelamento grátis pra mim. Que eu vou Fala. admitir uma coisa, que eu mereço ser cancelado. Eu mereço ser castigado. Daddy, eu mereço um tapa no bumbum. Eu ainda não vi o clipe de Flowers da Miley. O quê? Juro. Tipo a Gretchen, pode soltar de novo. O quê? Não vi. Não vi ainda, acredita? Alexandre, você tá avisando com a minha cara. Fiquei com preguiça de apertar no YouTube pra assistir. Gente, eu tô com nível de preguiça fora do normal. Nem o clipe da Miley Gente, eu vi, juro por louca. Deus que eu estou chocado com essa informação. Babado, né, Bi? E agora vamos lá, o meme da semana. Qual que você colocou? Pausa, porque o Matheus tem que ver que dia que vai ser a data do show da RBD. Fala aí do show da RBD. Eu tô procurando, calma. Era 10 horas que ia sair. O prazo que ele me deu pra terminar era 10 horas, porque ele queria ver o anúncio do RBD. RBD. Meu Deus. 17 de novembro, São Paulo. 19 de novembro, Rio de Janeiro. Vendas 27 de janeiro pela Eventim. Vai ser difícil, hein, galera? Mas vem aí. Boa Caramba. O Matheus, ele é freak de comprar ingresso. Conte com ele para tudo. Gente, pra comprar RBD é meu ingresso. Ele sonho, muito maluco, é meu ele consegue sonho. ingresso de qualquer show. Eu já falei aqui nesse podcast, inclusive, eu sou muito fã. Então vamos agora voltar no meme, que eu quero saber. Meme. O meu meme da semana é a Bruna Grifão lá no BBB fumando. Eu tô amando ela fumando Gente, sem ela. parar. Você viu os memes que falam que é a Muito Dona bafo. Geralda do futuro? A Dona Geralda do futuro? Aham, muito bafo. E eu adorei ela no confessionário depois da festa, falando: eu sou a maior hipócrita que o programa já teve. Achei ela muito bafo. O meu meme da semana é a Anitta tirando foto com os fãs, como se eles fossem produtos do caixa de supermercado. Você já viu Eu não esse? vi esse, deve ser todo. É tipo assim, é a meia, tipo, metade do corpo da Anitta saindo numa van, e aí ela vai tirando foto com os fãs, assim, e aí ela dá um tapinha das costas, assim, tipo, empurrando os fãs pra eles irem embora, assim, como se eles fossem, tipo, produto do mercado, assim, sabe? Passado. No caixa. E a gente tem vários vídeos montados, tipo assim, da Anitta tirando foto, e a hora que ela vai empurrar o fã, já sai, tipo, o tim!
do mercado, sabe? Próximo, Ó, que é agora? agora o problema fútil, qual é o seu? Gente, meu problema fútil é que eu não estou conseguindo malhar na academia. Tá todo horário Mas é cheio. por causa do carnaval, É projeto carnaval carnaval e de eu acho todo que também mundo, verão. verão, Mas, muito gente, pelo calor. amor de É Deus, todos os horários, não tá dando pra todos os malhar. horários. Eu Desiste. cheguei, eu fiquei tão estressado que eu fui embora. Mas isso é BR, isso é BR, Nossa, vai ser assim. é meu problema fútil de hoje. O meu problema fútil é o pagode da puta que pariu do caralho, da porra do meu cu que tem aqui perto de casa. Gente, não dá mais. Começa terça-feira, gente. Começa terça-feira. Tipo assim, a onda sonora aqui que fica de frente pro lado da minha janela é muito bizarra. Porque tem uma praça aqui, tem algum restaurante que tem pagode. O pagode começa terça-feira, pagode samba. Começa, tipo, 6 da tarde e vai literalmente até as 10 da noite. E é muito alto. E, tipo assim, quando não é pagode, é música de karaokê que canta sempre. Tipo, Tempos Perdidos lá do Legião Urbana, algumas Ah, assim, eu sei como é sabe? que é, E, tipo assim, é muito nossa. alto. Então, tipo assim, eu não tenho paz esse horário aqui em casa. Eu sei que, tipo, beleza, moro no centro, tem barulho, não sei o que, não sei o que lá. Mas não dá, às vezes me tira do sério. Às vezes eu quero ver um filme e eu não posso ficar com a janela aberta. Que dá... E a gente fecha aqui meio na janela da Gente, cozinha. O vocês tinham que ver pagode como é que ele tá estressado persegue. aqui. Gente, não dá. Gente, tive que cortar porque a bicha surtou aqui, de tão estressada que ela tava com esse bendito pagode que tá tendo aqui perto. Vamos então agora que ela vai falar de uma coisa que você gosta, que é o seu filme e sua série preferida. Nossa, isso eu vou falar com muita alegria. Até acalmei agora. Bafo. Então, porque, tipo assim, ontem eu fiquei, tipo, com insônia, tipo, maluco. Ontem eu tive um dia, tipo assim, que eu tive que fazer muita, muita coisa e eu dormi, tipo, muito cedo, tipo assim, 7h30. Tava, tipo, escurecendo. Aí eu acordei do nada, 1h30 da manhã. E aí eu falei, ferrou, né? Não vou conseguir dormir. Aí eu falei, vou tentar dormir mais um pouquinho. Se eu não conseguir, eu vou ver um filme. Eu já sabia qual filme eu queria ver. Que é um filme que chama The Menu. Tipo, O Menu, né? Que tem na Star Plus. É tipo um thriller psicológico de terror. Muito bom. Mas assim, é muito maluco. Que quando a gente fica tipo, vou assistir uma coisinha pra relaxar. Nunca acha. Vou ver um filme com os meus amigos. Nunca acha nada pra ver. Esse é daquelas coisas que você vai e você fala assim, nossa, lançou. E é muito raro esse momento, um filme muito bom que você assiste no streaming, sabe? No sentido de, tipo assim, te prende muito, sabe? Tipo assim, você olha e fala, ai, já vou. Você, tipo, por exemplo, você abre e sente aquele alívio muito rápido, porque você já sabe que vai ter uma coisa muito boa pra você assistir ali. Foi isso que eu senti, tipo, pelo menos posso ter insônia, posso ligar e assistir o menu. Gente, é um filme que não teve um momento que eu quis pegar no celular. Nenhum momento, eu não dei um pause. Entendeu? A gente sabe que isso é muito raro, porque a gente é muito viciado em ficar mexendo no celular quando a gente tá vendo filme. Nossa, pra mim é muito Esse não difícil existe. ler. O filme te instiga o tempo todo. A história é muito boa. Os atores, assim, muito bom filme. Eu super recomendo. Tem no Star Plus. Chama O Menu. E outra coisa que agora eu vou falar. Agora eu vou hablar gostoso, Eu ia porque falar isso essa aqui, agora. elas vão gostar. Habla, tu Vou hablar. hablas bien. Essa hablada pra você, Matheus, porque assim, o Matheus, a gente sabe que hoje não é mais comum ver novela. Todo mundo acha brega ver novela. O Matheus gosta de ver todas as flores e fica toda hora falando. Vê todas as flores, é Eu legal. amo todas Ele as fala flores. tanto isso que o TikTok começou a ouvir, né? O algoritmo começou a mostrar todas as flores, ou seja, assistir praticamente pelo TikTok. Só que o que acontece? A Globo lançou agora a novela nova das 7, A Vai na Fé, que tem, tipo, a Sharon Menezes como Quero muito protagonista. assistir. Que é uma protagonista preta. E a Sharon já tá aí, ó, há muito tempo. A Sharon dá um nome. A gente já viu vários Ela dá trabalhos um nome, dela. eu tô muito Ela é feliz uma por ela, ótima merece atriz. muito. E ela tá aguentando esse papel, assim, de uma forma muito linda. E é uma novela nova. Não tem, tipo, bobeira de novela, assim. Você, tipo assim, a minha preguiça de ver novela hoje, falou, nossa, que bobeira, mano. O mesmo sabe? clichê de Umas sempre, novelas, ou a umas mesma coisas- coisa futurística Essa novela, chata. tipo assim, é meio que, tipo assim, uma série da Netflix em formato de novela, uma série boa da Netflix brasileira, assim, que a galera, tipo. Sabe, tipo, Bom Dia Verônica, que me surpreendeu muito. Eu falei, caraca, mano, que pensaram em tantas coisas, colocaram tantos temas, uma coisa assim. Essa novela parece que é muito feita disso. E tem todos, fala muito sobre o lado do racismo de uma forma que nenhuma outra novela falou ou vai falar. Acho que essa novela vai trazer muito aprendizado nesse sentido pra gente. Pior que eu tô assistindo todo dia, tipo assim, a hora de, sei lá, de manhã rapidão, porque, tipo assim, tem 40 minutos. E é E dublado, aí- a gente precisa fazer esforço, né, você pra prestar precisa fazer atenção esforço e para tal. nada. Tem novela chega em alguns núcleos que esse, assim, dá pra mexer no solar um pouquinho. Fala, não vou ver isso não. Aí você mexe, mas assim, essa tá me mostrando uma vertente que eu nunca vi em novela nenhuma, sabia? E eu achei isso muito legal. Muito Eu falei até legal. demais, mas é Falou. porque realmente vale a pena ver. O meu filme que eu vou indicar é o filme I Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston. Porque assim, gente, Whitney pra mim é a melhor cantora que a gente já teve.
melhor de todas, assim. Ai, fico tão triste só de pensar, né? Eu também, me faz mal. Eu faz mal, chorei eu choro muito no muito. filme, chorei muito no filme. Porque, assim, realmente é uma perda que a gente Ai, teve. Whitney. Porque ela é perfeita e a história dela é muito legal. A Whitney é muito É, né? talentosa. É tipo assim, um filme que mostra uma. Eu acho que é um filme que surpreendeu, porque tava todo mundo acostumado a ver coisas muito. Porque a história dela é pesada. Ela Não, passou a por história momentos dela. muito tristes. A história dela é muito muito pesada, pesada. mais pro Mas final, mas é eles legal o pensaram, começo. eu vi uma entrevista que eles não quiseram retratar isso no filme, eles quiseram Sim. mostrar uma outra versão. Eu achei né? que foi muito legal que no filme eles mostraram muito o talento que ela tinha. Isso foi, É, tipo, o eu auge acho do que filme, o isso é muito talento dela. importante E mostrar. também foi muito legal que eles mostraram a relação de como a mãe dela teve todo o olhar de fazer ela cantar pra ela conseguir chegar ao estrelato. Porque a mãe dela, ela cantava com a mãe dela antes, né? E conta toda a história dela com a amiga dela, que não era amiga, que na verdade amava a Whitney, né? Que elas gostavam e tudo mais. Da Whitney sair, ser uma cantora de igreja e tudo mais. Achei muito legal mesmo o filme. As músicas da Whitney Houston não preciso nem falar. São perfeitos. Acabou o filme, eu ainda fiquei continuando a ouvir, tipo assim, dias Não, e dias, até tipo hoje assim, tô o escutando. Whitney é temporal, dá pra você ouvir o Whitney o tempo todo pra E qualquer a coisa que soundtrack você do vai CD fazer. tá com os remixes muito legais. Você me mandou Aham, Qual que você mandou? mandei Greatest of All, né? Aham, E tem muito umas bom. outras que eu salvei também que estão muito legais. Mas muito o legais. melhor CD de remix pra mim é o da Whitney Houston, o CD de remix da Whitney mesmo, aquele que ela Que tá tem segurando tem It's Not Right, Aham, ok? que ela tá Amo. segurando um secador numa parede branca. Esse CD é icônico. Não, gente, Whitney Houston, pra mim, uma das maiores divas que a gente já teve e que a gente vai ter pro resto da vida, assim, né? E a gente termina aqui o nosso episódio de hoje. Foi muito episódio bom esse episódio, porque foi a gente muito conseguiu se bom. abrir muito, né? Falar Nossa, muitas coisas sim, do eu tô me coração. sentindo até meio aliviado. Sim, foi meio terapêutico, né? A gente falar. Foi, E a lembrar de gente tudo também isso. espera que as nossas Tem ajudado bastante vivências tenham ajudado gente, vocês também, né? Tipo, Se divertido também. e superar também, né? Porque às vezes vocês passaram pelas mesmas coisas que a gente passou e hoje em dia a gente consegue chegar como pessoas fortes, né? A gente não aceitaria mais passar por isso, a gente não aceita mais passar por coisas desse tipo. Então, que vocês saibam que vocês também são fortes, que a gente também tá aqui por vocês, né? A gente sabe muito bem o que vocês passam na pele aí todo dia. E foi muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história em relação a isso, a nossa infância, e como que as divas pop vieram, assim, pra gente, né? E assim a gente encerra o nosso episódio hoje. Um Ai, grande foi beijo tudo, e gente. até semana que Até, vem. um beijo. E olha, vamos só voltar aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. Boa. Como que tá? É @pod Irmãos do Pop. É verdade, seguir eu e o Matheus nas nossas redes sociais. Fala as suas aí, Matheus. Minhas Instagram e redes TikTok. sociais, Instagram e Twitter é @MatheusRDiório e meu TikTok é Mate Diório. E eu no Instagram tô como Alexandre Diório, D-I-O-R-I-O. E no TikTok como Ale_Show. Me segue lá, porque tem muitos vídeos legais chegando pra gente dar muita risada, pra gente se divertir. E lembrando, quando vai ser esse episódio? Esse episódio sai na terça-feira. Terça-feira, né? E terça-feira Toda também sai o nosso terça-feira vídeo de tarde. divulgação E que vocês vão toda amar. terça-feira, quando sair um episódio, sai um vídeo Matheus e Ale Kardashians, assim, essa vibe Kardashians que a gente O tá D trazendo. Diórios. E o D Diórios, que fazer esses lances Kardashians, a gente vai fazer do nosso jeito, porque, assim, rola um site aqui, e vocês vão precisar ver as verdades. As verdades vão ser... As máscaras vão cair, na verdade. A máscara do Matheus precisa cair. A máscara do Matheus, Alexandre, A sua máscara vai sua cair. máscara tem que cair. A As sua pessoas têm máscara que tem que perceber o cair. quão folgado você é. O quê? É isso mesmo que você tá pensando. Você vai ver o folgado. Eu quero ver o folgado. Acabei de peidar. Ai, Alexandre, você é ridículo. Gente, vamos encerrar o Tchau, podcast. gente. Tchau.